Pode? Em juiz, cuide-se de denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor de Gabriel dos Santos da Conceição, por, em síntese, ele ter praticado as condutas descritas no artigo 55, 47, 150 e 330, todos do Código Penal. A peça inaugural foi embasada no inquérito policial 010/2018, contendo diversos elementos de informação, dentre eles os boletins de ocorrências policiais, folhas 3 e seguintes, contendo também a época oitiva da vítima, das testemunhas e o próprio interrogatório do acusado. Inquérito policial esse que foi finalizado com o indiciamento do acusado, as folhas 27 e seguintes. Uma vez iniciada a fase judicial, apresentada a denúncia, as folhas 37, ela foi prontamente recebida, posteriormente apresentada às defesas preliminares, na forma de resposta à acusação, e realizada a audiência de instrução e julgamento na data presente, onde foram oitivadas as testemunhas de acusação, de defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado. Relato esse que faz com que o Ministério Público creia que o processo transcorreu sem qualquer mácula ou nulidade. E no mérito, considerando a prova produzida, o Ministério Público também entende que a denúncia merece prosperar em parte. Isso porque, segundo o entendimento deste promotor de justiça, restou inequívoca a caracterização jurídica dos tipos penais descritos no artigo 147, 150 e 330. Isso porque a própria vítima foi enfática ao informar a este juízo como se deram as ameaças, e vale ressaltar que, estando ela sozinha na casa e sendo a vítima em crimes que ocorrem às escondidas, o seu depoimento tem fundamental importância. E, no mesmo plano, inquestionável também a conduta do acusado de ter invadido sem a permissão da vítima e de ter descumprido ordem judicial nos termos do artigo 330 do Código Penal. O Ministério Público, analisando a prova produzida, entende que restam íntegros os elementos de materialidade e autoria. Elementos esses que são, inclusive, em parte confessados pelo próprio acusado, reforçando assim a tese ministerial de que resta incólume os elementos que atestam a existência do fato e a conclusão de que foi o acusado mesmo o autor dessas condutas. Dessa maneira, considerando que o próprio acusado confessa algumas das condutas e que a prova produzida ela satisfaz, o Ministério Público entende que há prova suficiente para a condenação do acusado nos termos do artigo 147 do CP, vez que as ameaças realmente aconteceram, não só nessa data, mas em várias outras ocasiões em que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento, proferiu diversas ameaças de morte contra a acusada. Também com relação ao crime de violação de domicílio, esse que ele adentrou sem permissão na residência desta, inclusive em horário de descanso. E por fim, inclusive sendo acompanhado pela própria posição do acusado, de que ele mesmo reforça e demonstra que descumpriu a ordem judicial fixadora das medidas protetivas ou medidas cautelares fixadas por este juízo. Todavia, no que se refere à capitulação do artigo 155, embora o Ministério Público entenda que houve a inversão do ônus da posse, ou seja, a coisa saiu da esfera de disponibilidade da vítima, o Ministério Público entende que não houve, depois de produzida a prova, o ânimos de se apropriar definitivamente da réis furtiva. Tanto é que todos os comportamentos posteriores do acusado foram no sentido de devolver a coisa. E, embora, como dito, a jurisprudência tenha o entendimento pacífico de que, havendo a inversão do ônus da posse da coisa, resta desde logo caracterizada a figura do artigo 155, no caso presente, por ausência do ânimo subjetivo de ficar com a res,
o Ministério Público entende que a prova produzida foi insuficiente a demonstrar que ele tinha essa intenção, razão pela qual requer seja, nesse ponto, a denúncia considerada improcedente, absolvendo-se o acusado da figura capitulada no artigo 155 do CP. E, por outro lado, condenando como incurso nas penas do artigo 147, 150 e 330, na forma do artigo 69 em concurso material, todos do Código Penal. Essas são as razões do Ministério Público com o fundamento nas quais requer o pleno deferimento.